João 10, versículos 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu. Acabou indo até o povo se dividiu, ainda no versículo 19. Mas que seja para nós momento de unidade. Oremos, queridos. Bondoso Deus, Tu nos queres um só rebanho, acolhido por Ti, o nosso grande pastor. Que possa, ó Deus, neste momento, falarmos de Ti, da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua misericórdia. Movidos, Pai, pelo Teu Espírito, que a cada um instrui, segundo a Sua vontade. Fica conosco, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Podemos nos sentar. Quando começávamos a escola dominical de hoje, fizemos referência ao culto da noite, quando iríamos trabalhar a figura de Jesus, o bom pastor. E na escola dominical estudamos o Salmo de número 23, que também era um texto da nossa liturgia de hoje. E agora então, a partir do Evangelho de João, vamos fazer a ponte entre o Senhor pastor do Antigo Testamento e o bom pastor do Novo Testamento, para chegarmos à conclusão que o senhorio daquele que nos quer ovelhas para ele, esse senhorio permanece. Portanto, queridos, para quem esteve presente na escola dominical de hoje, esse texto do Evangelho de João ganha mais significado a partir do enfoque dado no Salmo 23, lido e estudado pela manhã e relido ainda há pouco na nossa liturgia. Fica claro que deve haver alguma diferença entre a realidade dos pastores da época de Jesus e a realidade pastoril da época do salmista. O salmista, com o Salmo 23, nos faz uma confissão de fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, no Evangelho, afirma também ser pastor, mas encontra a necessidade de adjetivar essa palavra pastor. O salmista fala: o Senhor é o meu pastor. Jesus se apresenta também como pastor, mas ele se apresenta nos dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus faz questão de dizer: eu sou o bom pastor. E logo ao afirmar essa qualidade de bom pastor, ele diz:
Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual era a necessidade que Jesus tinha de se apresentar como pastor, mas na qualidade de um bom pastor, e não simplesmente pastor, como o salmista fez? O Senhor é o meu pastor. Isso fica claro para a gente ver que tem algum salto aí nessa situação. Hoje de manhã nós vimos que mesmo na confissão de fé do salmista, quando ele afirma, o Senhor é o meu pastor, a gente tinha algumas dificuldades para alcançar essa figura do pastor, porque é uma figura que para nós hoje já não traz tanto significado. Mas ainda naquele tempo de Jesus, não tão distante, a época dos escritos do Antigo Testamento, o Salmo apresentando Jesus como o pastor e Jesus então se afirmando como sendo o bom pastor. Por que isso? Infelizmente, na época de Jesus, aquela visão do salmista, do Senhor como aquele pastor que protegia a ovelha, que a queria levar para os pastos verdejantes, onde havia refrigério e descanso, já não mais existia. Pelo contrário, as pessoas da época de Jesus desprezavam os pastores de ovelhas. Ser pastor de ovelha já era algo que era desprezível. Inclusive, diz os historiadores que a profissão de pastor consta na lista das profissões desprezíveis da época. Um pai não devia incentivar nunca o filho a ser pastor de ovelhas, pois era uma profissão de ladrão. O pastor de ovelha da época de Jesus, ele era tido como aquele gatuno esperto, desonesto, que pegava a ovelha e botava no pasto do outro para comer o pasto do outro. Era esta a relação que se tinha com os pastores da época de Jesus. Pastoreavam seus rebanhos em propriedades alheias. E o que é mais sério, extorquiam a renda dos rebanhos. Então, ser pastor na época de Jesus era uma tragédia. Por isso, Jesus, ao se referenciar como pastor, tem a necessidade de dizer: eu sou o bom pastor. Por quê? A figura do pastor do Antigo Testamento, para muitos do povo de Israel, ainda estava presente. E no Antigo Testamento, o pastor propriamente era aquele que, como nós vimos no Salmo, era o pastor que, sendo bom, queria ver a sua ovelha protegida. O pastor que, sendo bom, queria ver a sua ovelha no aprisco, nutrida. Muitas vezes ele arriscava a própria vida para ir pegar a ovelha que eventualmente tivesse se perdido ou caído em algum despenhadeiro. E Jesus, mais de uma vez, afirma isso. Que o pastor fazia isso por causa de quê? Por causa de uma vocação. Ele era um pastor porque tinha vocação para ser pastor. Ele não era um pastor interesseiro que fazia o trabalho só pelo dinheiro, não é assim que Jesus fala? Tem aquele que trabalha só pelo dinheiro, O empregado mau trabalha só pelo salário. O pastor da época de Jesus trabalhava só pelo salário e era um mau pastor, que Jesus agora vem contrapor na figura do bom pastor. Jesus, ao dizer, eu sou o bom pastor, ele logo diz assim, mas eu não sou aquele pastor que extorque, aquele pastor que quando o lobo chega, deixa as ovelhas se dispersarem. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Ele não é, o bom pastor, um mero empregado que trabalha somente pelo dinheiro, que não se importa se o lobo é uma ameaça para as ovelhas, pois quando o lobo se aproxima, o que o mau pastor, o mau empregado faz é fugir, deixando as ovelhas à mercê do lobo. E Jesus vem dizer assim: eu sou o bom pastor. Como é diferente a relação do bom pastor com suas ovelhas. O texto ainda é dito assim: ele as conhece uma a uma e está pronto a tudo fazer para preservá-las, até mesmo dando a vida por elas. E para Jesus entrar nesse mérito da questão aí, alguma coisa devia estar acontecendo. O que é que na realidade era o pano de fundo para Jesus trazer essa discussão sobre a figura do pastor e se apresentar como o bom pastor? Jesus, ao se apresentar como um bom pastor, ele ao mesmo tempo vai resgatar a relação que ele tem com o Pai, que o Pai tem com ele e que ele tem com o povo. E é uma relação que também no Antigo Testamento aparece. A relação do rei para com Deus e para com o povo. O rei, quando em sintonia com Deus, ele também era considerado o pastor do rebanho. Esse rei, então, quando em sintonia com a vontade de Deus, era também no Antigo Testamento conhecido como o pastor. A compreensão era que os reis eram pessoas ungidas por Deus como os pastores que cuidam do povo de Israel. Lá na tradição de Israel ainda tinha a figura do pastor como a figura daquele pastor que efetivamente cuida das ovelhas. E nessa condição, então, do rei como pastor, esse passava a ser um representante também de Deus. Só que quando Jesus vem com essa afirmativa, eu sou o bom pastor, ele na realidade o que faz é resgatar essa compreensão de que o rei precisa estar a serviço de Deus. E se ele tem questão de fazer isso, é porque isso não estava acontecendo na sua época. O que é que estava acontecendo na época de Jesus? Os reis não estavam cuidando das ovelhas. Os reis, pelo contrário, estavam destruindo, estavam dispersando a vida do povo da mesma forma que um pastor mercenário fazia. Então Jesus, ao se apresentar como um bom pastor, na realidade ele está fazendo uma denúncia. Olha, vocês estão como ovelhas sem pastor. Porque na tradição do povo de Israel, cabia ao rei cuidar do seu rebanho. Então, se deixaram os pastores se transformar no que se transformaram, é porque alguma coisa está errada. É como se Jesus chegasse hoje e dissesse: olha, eu deixei um evangelho para vocês, deixei um testemunho de vida para vocês, e olha o que vocês estão fazendo com o testemunho de vida que eu deixei para vocês. Ele estaria fazendo o quê? Estaria nos desafiando. O que Jesus faz quando se apresenta como o bom pastor é também desafiar que aqueles que deveriam estar agindo como pastores no cuidado do povo, na realidade, era deixando o povo à deriva. Ou estavam até agindo como lobos. Ao invés até de não agirem como pastores, além de não agirem como pastores, ainda estavam agindo como lobos. Então, o que Jesus
na hora que se afirma como sendo eu sou o bom pastor, Jesus estava dizendo assim: esse povo está precisando de um bom pastor. Então, aqueles que deveriam cuidar do povo não estão cuidando do povo. Esse povo está precisando de um bom pastor. E o que é que ele faz? Se assume como sendo o bom pastor. E ao contrário dos desprezíveis pastores da época, Jesus chega dispensando um amor incondicional às ovelhas. Assim como os pastores da época, os reis que deveriam ser os pastores da época, só buscavam proveito próprio, só queriam benesses para si e prejudicavam o povo, Jesus chega para denunciar e para anunciar: eu sou o bom pastor. E chega fazendo isso, dispensando um amor incondicional por suas ovelhas, a ponto de dar a vida por elas. Um amor gratuito, um amor desinteressado. Enquanto os pastores desprezíveis queriam tirar proveito, queria cada vez mais para si, Jesus chega dispensando um amor gratuito, um amor desinteressado e o que é mais lindo, um amor que agora quer se expandir ao máximo, inclusive extrapolando as fronteiras do povo judeu. Há muitas ovelhas ainda em outros currais. Agora não existe um rebanho pelo qual se tem um cuidado especial e os demais não. Agora existe um bom pastor que quer, com esse amor gratuito, com esse amor desinteressado, fazer com que a sua voz seja audível, que possa extrapolar os limites do povo de Israel e chegar a outros currais, possibilitando a formação de um único rebanho amado pelo grande pastor. Um rebanho de ovelhas que sabem que podem confiar nesse pastor e confiar também de forma incondicional, porque o pastor não está interessado, quando dá alguma coisa, que a ovelha retribua de alguma forma. É um amor gratuito com o qual ele chega ao seu rebanho. E aí sim, ao ouvirem a voz do bom pastor, essas ovelhas seguem em sua direção. E até hoje, queridos, queridas, essa voz continua a ressoar. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa voz continua a ressoar e não há quem a possa fazer se calar. Pelo contrário, essa voz continua a ressoar e encontra eco em cada ovelha sua que se disponibiliza a seguir o bom pastor, como também no caminho do amor, da entrega, da gratuidade. Jesus, como o bom pastor, disponibilizou a sua vida em favor de suas ovelhas e deu a sua vida consciente de que não perderia nada. Estou pronto a morrer por elas. Essa disponibilidade de Jesus em se assumir o bom pastor, com todos os riscos que isto implicava,
denunciando os reis pastores, enfrentando-os como lobos ferozes e ameaçadores, foi um gesto livre de alguém que ama o Pai e ama as ovelhas e escolhe o amor até as últimas consequências. Um gesto livre, gratuito e generoso. Jesus deixa claro assim, que quem gasta a vida a serviço do projeto de Deus não perde a vida, mas está a construir para si e para o mundo a vida plena, superabundante, eterna e verdadeira. O seu dom não termina em fracasso, mas em glorificação. Para quem ama, não há morte. Para quem ama, não há morte, pois o amor sempre gera vida. Gera vida, vida verdadeira e vida definitiva. Jesus, o bom pastor, por sua morte e ressurreição, continua a nos guiar, a nos dar segurança para o enfrentamento dos lobos do dia a dia com os quais cruzarmos. Continua a nos fortalecer nos momentos de fragilidade. Sua voz, doce e terna, chega para nós, fazendo ressoar as palavras: eis que estarei com vocês sempre. Glórias sejam dadas a Jesus, o bom pastor que nos acompanha sempre com a sua voz terna e doce, que nos faz, com esta voz terna, com esta voz doce, nos acompanhar para, se preciso for, enfrentar os lobos do dia a dia. Deus nos abençoe. Amém.